E começamos o programa de hoje com um caso julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais do TST. Os ministros determinaram a reintegração imediata de um trabalhador demitido depois de desenvolver doença ocupacional. E quem acompanhou esse caso e traz mais detalhes para a gente é o repórter Daniel Vasques. Olá, Daniel. Olá, Ana Amélia. O caso envolveu a Eaton Limitada, empresa especializada em gerenciamento de energia e que faz parte do consórcio que administra a Embraer. Em recurso à SDI 2, a empresa contestava a decisão do TRT em Campinas, que havia determinado a reintegração imediata de um empregado ao quadro de pessoal e o pagamento dos salários e demais benefícios, como o convênio médico, vigentes na época da demissão dele. A decisão do TRT foi tomada com base no acordo coletivo da categoria, que garante emprego ao trabalhador portador de doença profissional ou ocupacional. O empregado teria comprovado que trabalhou para a empresa por mais de 20 anos e, durante esse período, passou por cirurgia e recebeu auxílio-doença em função da incapacidade laboral atestada pelo INSS. Os ministros da SDI 2 entenderam que a concessão da tutela antecipada, determinada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, atende ao que estabelece o Código do Processo Civil de 2015. Acompanhe os detalhes na reportagem. Conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela antecipada ou de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, no entendimento dos ministros da SDI 2, sinaliza a necessidade de preservação do emprego até a solução definitiva do mérito. Conforme o relator, ministro Emanuel Pereira, ficou constatado que, na época da demissão, o empregado estava afastado das atividades em virtude de doença decorrente dos serviços prestados à empresa. O ministro citou trecho da Convenção Coletiva de Trabalho, reproduzida em acórdão do TRT, e que estabelece a garantia de emprego ao trabalhador portador de doença profissional ou ocupacional. Constata-se que o relator do mandado de segurança pautou-se em prova documental pré-constituída a comprovar a verossimilhança da alegação do impetrante, ora recorrido, a saber, o desenvolvimento de doença relacionada com o desempenho de atividade laboral em favor do reclamado, situação cuja previsão em norma coletiva de trabalho lhe confere proteção contra a ruptura de relação de emprego como fundamentos para deferir liminarmente a reintegração e depois confirmar a ordem. Ainda de acordo com o relator, houve incidência das orientações jurisprudenciais números 64 e 142 da SDI 2, que estabelecem que não fere o direito líquido e certo a concessão de tutela antecipada para reintegração de empregado protegido por estabilidade provisória decorrente de lei ou norma coletiva, e inexiste direito líquido e certo a ser oposto contra ato de juiz que, antecipando a tutela jurisdicional, determina a reintegração do empregado até a decisão final do processo, quando demonstrada a razoabilidade do direito subjetivo material, como no caso de portador de doença profissional. Por unanimidade, os ministros mantiveram decisão do regional e negaram o pedido da empresa.